Nitro, nós! Aro 16, se me ganhar no... É brincadeira, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre óxido nitroso. Vou te explicar como ele funciona, mas antes, deixa seu like, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que nós postamos aqui no nosso canal. Meu nome é Otávio e seja bem-vindo a Star Preparações. Bora pro vídeo? O que é o óxido nitroso? O óxido nitroso é um gás que contém duas moléculas de nitrogênio e uma de oxigênio. Tá? Como que ele funciona, tá? Basicamente o óxido nitroso, ele é uma garrafinha assim, ó. Fica dentro de uma garrafinha assim na realidade, tá? Isso aqui, ó, quando a gente olha para essa garrafa aqui, esse desenho aqui, ou essa foto aqui, o que acontece? A primeira coisa que vem na nossa mente é o nitro. E por que isso vem na nossa mente? Por causa dos filmes de Velozes e Furiosos, tá? Então o nitro ele ficou muito famoso depois da série de vídeos de Velozes e Furiosos, da série de filmes de Velozes e Furiosos. E lá a marca, né, nós, ela fez grande menção dela e todo mundo já assimila, né, como nitro. Eu vou usar nitro, é aquela garrafinha de nós lá. Mas o nós aqui, tá? No caso nitro NO2, tá? Mas o nós aqui é a marca, tá? É uma marca. E o nitro, ou seja, esse gás ele fica aqui dentro, aqui pressurizado em forma líquida aqui dentro da garrafa, beleza? Então, como que funciona o nitro? O nitro, basicamente, tá? Ele vai funcionar dentro do motor. Como que ele funciona, tá? Basicamente, eu faço a instalação do nitro, tá? Fiz a instalação, tá? Na maioria das vezes a gente vai ver isso aqui em carros, tá? A gente vai ver o nitro em carros, tá? Consegue ver em motos? Já vi algumas motos que também utilizam nitro, tá? Como que funciona? O nitro, ele tem duas variantes. Eu tenho nitro seco, certo? Que é um sistema... Eu até anotei aqui, ó, que é um sistema seco e um sistema molhado. O sistema seco, ele é injetado e o próprio bico injetor do carro, ou do motor, ou da moto, onde seja que esteja injetando, ele vai fazer, ou seja, essa mistura, aumentar essa mistura de combustível dentro do motor para trazer essa potência a mais para o meu motor, tá? O sistema molhado, ele já é acoplado junto com o sistema de alimentação de combustível a mais para trazer essa potência. E por que ele precisa trazer mais combustível? Porque o nitro, como que ele funciona? O nitro ele é um sistema de sobrealimentação, tá? Para quem não sabe o que é um sistema de sobrealimentação, é um sistema como se fosse um turbo, é um sistema como se fosse um blower, um supercharger. Como que funciona esse sistema? Na realidade, um sobrealimentado, o que acontece? Eu tenho lá um motor normal. O motor normal ele é aspirado. O motor aspirado, o próprio pistão está puxando a mistura ar-combustível para dentro do cilindro. Quando eu tenho um motor sobrealimentado, ou quando eu coloco além do que o meu pistão consegue puxar, certo? Falando ali talvez em 100% de eficiência, é além daquilo ali, certo? É além daquilo ali, é o quanto eu consigo colocar mais do que aquela eficiência que o meu motor está tendo ali, beleza? Então basicamente eu tenho esse tipo de sistema que eu mencionei para vocês e também o nitro, que seria o óxido nitroso, que também ele funciona dessa forma também para trazer uma sobrealimentação. A gente não pode confundir o nitro, né? Tem muitas pessoas que vão chamar isso aqui de nitro, mas a gente também, nas motos hoje, é utilizado nitrometano. A gente não pode confundir o nitro, o óxido nitroso, com o nitrometano. São diferentes, tá? Todos dois têm o início de nitro, então tem muitas pessoas que vão falar nitro, eu uso nitro, mas nitro o quê? Nitrometano ou óxido nitroso, que também vem do nitroso. Então a gente tem que entender isso, tem diferenças entre ambos. O nitrometano é um tipo de combustível, certo? O óxido nitroso é um tipo de gás, beleza? Só para a gente entender basicamente assim. Então como que funciona o óxido nitroso? Como ele tem essas duas moléculas de nitrogênio e uma de oxigênio, quando ele entra para dentro do motor, certo? Quando ele começa a entrar dentro do motor, quando o meu motor está numa temperatura de funcionamento cerca de dentro da câmara de combustão de 300 graus, tá? Por volta de 300 graus,
essas duas moléculas se quebram e liberam a molécula de oxigênio, ou seja, eu aumento a quantidade de oxigênio dentro da câmara de combustão, tá? Quando aumenta a quantidade de oxigênio, mais combustível eu posso colocar dentro do motor. Por que isso acontece? Porque é aquele fator de mistura estequiométrica. Como que funciona a mistura estequiométrica? Basicamente, a mistura estequiométrica é a quantidade de ar que eu preciso para um combustível se queimar. Ou seja, existe uma razão para acontecer a combustão. O que é essa razão? É o congruente, certo? O combustível e a temperatura, o calor. Se eu tenho essas três variáveis, acontece a combustão dentro do meu motor. Por quê? Vamos supor que eu utilizo gasolina no meu motor. O que acontece? Gasolina, vamos dar um exemplo. 14 partes de ar para uma parte de combustível. Na gasolina, se eu quiser colocar mais combustível no meu motor, além do que ele precisa, o que vai acontecer nesse caso? Eu vou ter uma mistura rica, porque eu vou ter mais combustível do que oxigênio. Todo combustível ele precisa de oxigênio para se queimar, certo? Então o que acontece? Se eu coloco mais combustível dentro da mesma relação que o meu motor está precisando, eu tenho uma mistura rica. Como que eu faço para aumentar a quantidade de combustível? Eu preciso aumentar a quantidade de oxigênio dentro da câmara de combustão. Se eu aumento a quantidade de oxigênio, eu consigo colocar mais combustível. Se eu coloco mais combustível, mais potência traz para o meu motor. Um exemplo de mistura estequiométrica é como se fosse assim, ó. Eu tenho aqui o metanol, 6 partes de ar para uma parte de combustível. É como se eu estivesse colocando aqui, ó. É como se eu estivesse colocando dentro do meu motor aqui, ó, basicamente, tá? Basicamente, menos, ou seja, o dobro, né, de combustível em relação à gasolina. Por isso que o metanol traz mais potência do que a gasolina. Por quê? Eu consigo colocar dentro do meu motor mais combustível. Quando eu coloco mais combustível e esse combustível a mais que eu coloquei, ele consegue se queimar, eu vou ter uma energia da combustão, a combustão vai acontecer e eu vou ter mais potência, porque a energia dessa combustão agora é maior. Então eu trago mais potência para o meu motor. Então quanto mais ar combustível, ou seja, quanto mais combustível eu coloco dentro do meu motor, mais potência eu trago. Só que cada combustível que eu coloco, não adianta eu colocar só combustível, porque ele precisa de oxigênio para se queimar. Se ele não tem oxigênio, ele não se queima, certo? Então, basicamente, por que eu estou te explicando isso aqui sobre a questão da mistura estequiométrica e por que um combustível se queima? Porque o óxido nitroso, ele funciona quebrando essas moléculas quando ele entra para dentro da câmara de combustão, certo? E ele traz, ou seja, aumentando a quantidade de oxigênio dentro da câmara de combustão. Quando aumenta a quantidade de oxigênio, eu posso colocar o quê? Mais combustível. Se eu coloco mais combustível e mais oxigênio, mais potência eu trago para o meu motor. Então ele traz um dos primeiros pontos que ele traz, mais oxigênio aqui, certo? E eu consigo colocar mais combustível que vai trazer mais potência para o meu motor. Além de trazer essa maior quantidade de oxigênio para dentro da câmara de combustão, ele também ajuda a resfriar. Por ele estar pressurizado, ele ajuda a resfriar, ou seja, os dutos, certo? Do meu coletor, ele ajuda a resfriar todo o duto do coletor, a entrada da admissão do meu motor, e ajuda também a resfriar a câmara de combustão, certo? Ajuda a retirar calor dela, o que vai ser bom para evitar a pré-ignição dentro do meu motor. Então, ele traz potência dessa forma, ou seja, ele é instalado, vamos supor que aqui eu tenho vou dar um exemplo do molhado, tá? Porque o seco, você coloca basicamente, só para vocês terem uma ideia, ele é colocado ali antes um pouquinho, varia muito aonde vai ser colocado, tá? Depende muito do projeto, tá? De onde ele vai começar a entrar, se é antes da borboleta, se é depois da borboleta, tá? Mas vamos supor, o seco, ele é colocado antes, o seco já é em gás, tá? No formato de gás. Então ele já entra os próprios bicos injetores, ou o injetor, o carburador, dependendo do carro, já injeta a quantidade que precisa para ele. Quando a gente fala do molhado, tá? Tem pessoas que vão falar que o molhado é melhor, que o seco é melhor, mas isso varia muito de projetos, beleza? Então o que acontece? O molhado, basicamente, ele tem vou dar um exemplo hipotético aqui, ó. Saiu aqui a mangueira, tá lá dentro do carro, ou você adaptou uma garrafinha menor na moto, certo? Aí vai colocar a entrada aqui, ó. Aí aqui vai ter um T, certo? Aqui vai ter um T assim, ó. Deixa eu colocar aqui. Aqui vai ter um T assim, ó. Certo?
Esse T aqui tem um giclezinho aqui, ó, que regula a quantidade de óxido nitroso que vai entrar, certo? No molhado, tá? E nesse outro lado aqui tem a quantidade, tem um outro giclezinho que tem a quantidade, que está numa outra garrafa, a quantidade de combustível que vai ser injetada também. Então ambos aqui, vamos supor que está aqui no coletor aqui, ó. Eu tenho aqui a borboleta, certo? Eu tenho aqui a borboleta aberta, um exemplo. E ele fica aqui, um exemplo assim, ó, jogando aqui para dentro do motor aqui, ó. Então, basicamente, eu tenho dois sistemas. Nesse caso aqui é um molhado. Então, eu tenho a garrafa aqui, tá? Tudo isso é controlado, depende muito do acerto, depende muito da quantidade que vai ser injetado, certo? Certo? Porque ele é pressurizado. Então, da maneira que você libera ele, tem um giclezinho aqui que vai fazer, ou seja, o acerto. Por quê? Se ele aumenta a quantidade de oxigênio, eu preciso colocar mais combustível, porque senão eu vou ter mais oxigênio dentro da câmara de combustão. Se eu tiver só oxigênio e menos combustível, a câmara de combustão vai aquecer muito. Aí isso pode ser prejudicial para mim. Então eu preciso colocar o quê? Eu preciso colocar mais combustível também. Então eu vou lá e faço uma adaptação, ou seja, já tem o kit pronto na realidade, né? Então o que acontece? Vai vir com um ciclezinho, você tem uma outra garrafa que vai injetar essa quantidade de combustível, um recipiente, talvez é um tanque separado, que vai injetar diretamente a quantidade de combustível para essa quantidade de óxido nitroso que você está injetando ali no seu motor, certo? Quanto maior a quantidade, maior a potência instantânea que vem, certo? É prejudicial? Eu tenho risco em usar o óxido nitroso no meu motor? Sim, tem risco sim. É igual eu mencionei, se tiver um acerto errado, você tem mais oxigênio. Então a câmara de combustão, com maior oxigênio e menos combustível, vai aquecer mais, então eu tenho risco de pré-ignição, certo? Eu tenho vários problemas que podem me causar isso quando eu tenho mais oxigênio do que combustível. É como se fosse se eu tivesse uma mistura pobre dentro do meu motor, certo? Agora, se eu tenho um sistema regulado, evito até mesmo a pré-ignição. Então eu tenho um sistema regulado. O que acontece? Dependendo da proporção também é perigoso, porque se eu tenho peças que não resistam a essa quantidade de óxido nitroso que eu estou colocando dentro do meu motor, vamos supor que eu tenho um motor de 14 cavalos lá da CG, certo? Aí eu vou colocar um kit para dobrar a cavalaria instantânea. Quando eu apertar o botão e injetar, vai dobrar a cavalaria, vai chegar, mais que dobrar, vai dar 30 cavalos, tá? Então tá dobrando. Mas vamos supor que eu coloco um kit para gerar 50 cavalos instantâneo, tá? A quantidade, fiz lá um acerto para gerar 50 cavalos instantâneo. Isso aqui pode quebrar seu motor na hora, porque é instantâneo. Injetou, vai gerar essa potência para você. Porque você tem a quantidade de combustível certa e tal, mais a quantidade de óxido nitroso, só que você tem o risco, eu coloquei V aqui, ó, CV. Só que você tem o risco de quebrar seu motor, certo? Porque a quantidade muito grande, então pode vir a quebrar o motor. Então tem os riscos em usar o óxido nitroso? Sim, tenho riscos em usar o óxido nitroso, tá? Mas em proporção para mim aumentar um pouco uma certa cavalaria, dependendo da peça que eu uso, vai ser bom. Isso aqui, geralmente, o óxido nitroso, ele vai ser muito usado em arrancadas, onde eu preciso ali talvez em 200 metros, dar o máximo de potência e trazer a potência para o meu motor ali para conseguir empurrar ele e eu chegar mais rápido na linha de chegada. Então eu vou utilizar o óxido nitroso nesses casos. Em rua é legal usar? Depende se você tem grana para ficar bancando. Por quê? A grande desvantagem do óxido nitroso aqui no Brasil é o preço, certo? Uma garrafa é muito cara, a garrafa de óxido nitroso. Então, para bancar esse sistema aqui de óxido nitroso no seu motor, principalmente para as motos, tá? Em carro a gente vê mais, mas em motos o custo é muito elevado, então talvez não valha a pena. Então eu tenho essa desvantagem do custo ser muito alto, tá? E a questão também que ele acaba muito rápido, tá? Porque se eu ficar apertando toda hora para gerar essa cavalaria a mais, se eu tiver numa moto de rua e utilizo o óxido nitroso, tá? Vai
esvaziar a garrafa rapidinho. Então, quando esvazia a garrafa rápido, eu vou ter que recarregar ela. Se eu tenho que recarregar ela, o custo da recarga é muito alto. Então, talvez não é muito viável. Se eu quero, talvez, um exemplo, um motor sobrealimentado, né? Porque o óxido nitroso é um tipo de sobrealimentação, talvez é mais viável eu utilizar, talvez, um turbo no meu motor, certo? Porque o turbo também é um sistema de sobrealimentação, só que ele é fixo lá. Eu tenho a despesa, né? Ou seja, eu tenho o custo de montar o kit, fazer o acerto do kit do turbo no meu motor, mas em compensação eu não tenho que ficar recarregando, ou seja, pagando um valor alto. Mas é aquele negócio, isso aqui é do bolso, tá? É uma questão de desvantagem, mas para o lado financeiro. Se você tem grana para ir bancando o óxido nitroso e gosta dele, pô, show de bola, dá para ir usando normalmente. Agora, se você tá com pouca grana, você quer montar um kit, aí você pode optar num tubo, se você está olhando pelo lado da sobrealimentação, do que o óxido nitroso. Então, basicamente, o que eu mencionei para vocês é que a função do óxido nitroso é fazer com que reduza a temperatura, certo? Tanto das paredes do duto, certo? Quanto da câmara de combustão. E lembrando também que quando ele reduz a temperatura das paredes do cilindro, certo? E também da câmara de combustão, eu reduzo, ou seja, eu aumento a densidade ali dentro. Eu esfriei, então a mistura ar-combustível, eu vou ter mais oxigênio entrando, porque agora eu não tenho calor na mistura, certo? No oxigênio que está entrando da atmosfera. Então vai automaticamente entrar uma certa quantidade de oxigênio a mais. E quando eu injeto ainda mais óxido nitroso, né? Coloquei o óxido nitroso lá dentro, mais oxigênio eu vou ter, certo? Então, quanto mais oxigênio eu tenho, maior a potência eu vou ter no meu motor, beleza? Então, basicamente, o óxido nitroso, ele funciona dessa forma. Ele funciona simplesmente para reduzir a temperatura. Fazendo isso, eu tenho mais oxigênio entrando normalmente pelo meu TBI ou pelo meu carburador, certo? E automaticamente eu tenho mais oxigênio. Quando eu tenho mais oxigênio, mais combustível eu posso colocar dentro desse motor. E se eu tenho mais ar combustível dentro do motor, mais potência vai vir, tá? Então, basicamente o risco que eu tenho é quando eu aperto o botão, a potência vem instantânea. Dependendo do projeto, do meu motor, da preparação que foi feita, dependendo das peças que eu utilizo, e se eu for tentar extrair o máximo, pode vir a quebrar. Porque a potência é quase que instantânea ali. Quando eu aperto o botão, vai injetar, vai trazer aquela potência instantânea para o meu motor. Então isso pode ser prejudicial nesse ponto. Mas se bem orquestrado, se bem administrado, tá? Não vai quebrar, certo? Porque se você coloca uma certa cavalaria que não vai ultrapassar aquela que é instantânea e você tem um risco de quebras, não vai trazer risco para você. Beleza, pessoal? Se esse vídeo te ajudou, se alguma coisa que eu falei aqui te ajudou de alguma maneira, aqui embaixo tem um botãozinho de compartilhar. Compartilhe com seus amigos aí nas redes sociais. E aqui embaixo também comenta pra mim se você já usou óxido nitroso no seu motor, tá? Comenta aí pra mim. Ou se você já viu algum carro com óxido nitroso. E é isso aí, eu te vejo no próximo vídeo.